Beleza, meus amigos? Um bom dia para todos vocês, na graça e na paz do Senhor Jesus. Por aqui, professor Fanuel Santos, diretamente para os nossos alunos aí da turma do Ibadã. E você que faz parte da nossa turma do Ibadã, seja bem-vindo à complementação da nossa quarta aula, que na semana passada, por motivos de um debate, nós não conseguimos terminar, não é verdade? Tivemos aí uma atividade avaliativa referente ao próprio debate esse que computou como a primeira nota, ou seja, como a nota da disciplina, e aí a participação, o estar na sala de aula já foi computado como nota, tá bom? Porém, não espere nos próximos módulos tal facilidade, tá bom? Nós teremos outras modalidades de avaliados. Bom, eu encerrei a aula falando sobre a vida e o ministério de Jeremias. Então, se você observar bem, você prestar atenção, existe uma certa estrutura na apostila que conta-nos acerca do ministério de cada um dos profetas, né? Se você observar bem aí, ó, com cautela, tu vais notar que, assim como a vida de Jeremias, né, ele vai falar do que se trata o livro, a época e os principais aspectos, tá certo? Então, para a gente poder otimizar o tempo, eu quero falar um pouco com vocês sobre as festas em Israel. Eu vou terminar Ezequiel, Daniel, vou fazer o livro de Oséias e o último livro, que é o livro de Malaquias. Aí a gente já entra nas próprias festas, tá bom? Ezequiel, o significado do seu nome é Deus é fortaleza. Então, o nome Ezequiel é um nome teofórico. E você pergunta, professor Fanuel, o que é um nome teofórico? A partir de hoje, todas as vezes que você vê um nome que termina, que tem no final a expressão El, esse El aqui é um nome de Deus, tá bom? É um nome teofórico. Então, Ezequiel, Fanuel, Samuel, Daniel, Isabel, são nomes que têm aí uma terminação com o nome de Deus, acoplado a um adjetivo ou um substantivo, formando uma sentença, tá bom? E aí você pergunta, tá, professor, qual era a profissão de Ezequiel? Então, a profissão dele, ele era sacerdote, né? E lembrando os senhores que o sacerdote ele era uma casta, então provavelmente, assim como Jeremias, Ezequiel era da família, era da descendência de Arão, né? E o seu chamado deu-se através de uma visão, lá no capítulo 4, versículo 14, 26 até o 28, eu sugiro vocês que leiam. A época está basicamente 586. Pô, professor, mas o senhor falou na aula passada, e eu me lembro que foi naquele quadrinho pequeno, e o senhor colocou assim, olha, o ministério de Ezequiel está vinculado com a segunda deportação que os babilônicos fizeram, portanto, não foi 586, foi 597. Quem teve essa percepção está de parabéns. Todavia, Ezequiel vai para a Babilônia em 597. Tá? Aí não tem nada de errado. Todavia, a visão que ele tem foi em 586. Está entendendo? Aí lembrando que antes de Cristo, o tempo ele é regressivo. Ah? O tempo antes de Cristo ele é regressivo. Certo, senhores? Então, qual foi o reino que ele profetizou? Olha como é interessante. Eu falei assim, você não vai entender os profetas se você não entender que no ano 930 o reino se divide. Então, ele profetizou no reino de Judá, beleza? Antes da destruição de Jerusalém. Quais são os aspectos mais interessantes da sua mensagem? Por exemplo, assim como Isaías, ele se refere à queda de Satanás, no capítulo 28, versículo 11 até o 9, Isaías 14, né? Vai falar ali sobre a queda do rei da Babilônia, e é um texto extremamente polêmico, porque existe, professor, existem muitos teólogos que dizem que é uma forçação de barra dizer que Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, fala sobre a queda do rei da Babilônia, e Ezequiel, capítulo 28, a queda do rei de Tiro. Eles dizem que é muito forçado achar que isso é uma descrição demonológica da queda de Satã, tá certo? Mas a maioria dos teólogos conservadores, os comentaristas de Bíblia, como Donald Stamps e outros aí, vão dizer que esse relato refere-se à queda do próprio Satã, tá legal? Ele deita sobre o seu lado esquerdo por um dia para cada ano de cativeiro, capítulo 4, versículo 4, né? A vida dele foi bem simbólica, assim, né? Ele comeu a sua comida por peso e água por medida, comida feita em cima de fezes humanas. É uma coisa extremamente nojenta. Se você lê Ezequiel capítulo 4, versículo 14, Deus mandou ele comer a sua comida em cima de excrementos humanos.
E aí a gente pergunta a Deus, Senhor, por quê, né? E é curioso, porque eu estou terminando a minha 36ª leitura da Bíblia, e eu estou terminando com Ezequiel, né? Eu estou lendo, inclusive hoje de manhã, eu li o capítulo 32, contra o faraó II. E Ezequiel ele é muito simbólico, e por diversas vezes você vai encontrar essa expressão filho do homem. O que é o filho do homem? O filho do homem é o filho de Adão, né? Que seria basicamente assim, humanidade, criatura humana, né? Que seria essa expressão filho do homem, e aparece 89 vezes no seu livro. Beleza, senhores? Ok, Ezequiel. Aí a gente vai para o livro de Daniel, né? Ele basicamente foi para o cativeiro no ano 605, né? O Daniel ele é um dos primeiros a ir para o cativeiro, né? Professor, mas está colocando aqui 606, professor. Vem cá, professor, é 605 ou 606? Falei na aula passada, gente, a gente está lidando com textos antigos, e por ser textos antigos, a gente coloca sempre o quê? Mais ou menos, né? É mais ou menos 605, 606, né? O seu nome também é um nome teofórico, Deus é meu juiz, né? O que é o nome teofórico, professor? O nome de Deus, junto com o substantivo, um adjetivo formando uma sentença. A profissão dele, ele era um príncipe da linhagem davídica, capítulo 3º, capítulo 1, versículo 3º ao 16, para nos relatar isso, né? O seu chamado, por ele ter posto no coração não se contaminar com as iguarias do rei, né? Deus o exaltou, tornando o primeiro-ministro da Babilônia e deu visões a ele sobre os últimos dias, né? Qual é a época? 606, né? 605, 606. Em qual reinado ele profetizou? Isso aqui é muito interessante. Por mais que Babilônia tivesse invadido, em 605, certo? Depois da Batalha de Carquemes, o rei de Israel não tinha caído totalmente, ele vai cair em 586. Mas o Daniel não estava mais em Israel, ele estava na Babilônia, mas todavia a gente diz que ele profetizou na vigência do reinado do Reino Sul, né? O Reino de Judá. Todavia, a sua mensagem foi dirigida aos que estavam na Babilônia sobre as profecias em relação à história mundial e visões apocalípticas, né? Beleza? Quais são os aspectos interessantes da visão de Daniel? A primeira deles é que se você já leu o capítulo 2, versículo 28 ao 49, fala sobre a interpretação do sonho da estátua de Nabucodonosor, né? É uma das passagens assim que saltam aos olhos daqueles que leem a Bíblia, né? Esse relato sobre a estátua do Nabucodonosor, certo? Olhe comigo aí, está no capítulo 2, versículo de número 28 até o 48. A visão do bode peludo e do carneiro, certo? Esse confronto épico que acontece no livro de Daniel, entre o confronto do bode e do carneiro. Quem já leu isso aí sabe que é um dos textos mais difíceis de se entender. Por quê? Porque muitos dizem que é um relato sobre o conflito entre gregos e persas, né? É um texto que eu sugiro vocês que leiam, tá bom, gente? Tem passagens da Bíblia que a gente não pode comentar de maneira relapsa, é preciso que você vá lá e leia, tá? Ele vai falar também sobre o ministério dos anjos bons e os ministérios dos anjos maus, tá? Em Daniel capítulo 10, versículo 13º. As pessoas que já leram aí, ele fala sobre o conflito com o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, enfim. Ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, certo? Por quê? Porque Daniel é um livro extremamente escatológico. Tá? É um livro escatológico. É um livro que fala sobre escatologia. Entendeu? O Daniel ele vai falar sobre diversas coisas que vai se cumprir lá em Apocalipse, né? E que está se cumprindo agora. Por exemplo, eu não tenho como falar da grande tribulação se eu não relatar as 70 semanas, né? As 70 semanas de anos proposta pelo profeta Daniel é uma base escatológica aí, né? Ah, professor, mas historicamente isso se cumpriu quando o Antíoco ele profana o templo, enfim, de fato o Antíoco ele vai profanar o templo na guerra entre os judeus na época hasmoneana, né? Vai acontecer isso, mas também há um prenúncio ali do próprio reinado. Não seria reinado, mas vigência do anticristo, certo?
haveria essa situação proposta pelo profeta Daniel. Bom, e aí nós entramos na categoria chamada de profetas menores. Eu quero relatar uma vez mais que Daniel é um livro extremamente escatológico, né? Sugiro vocês que leiam. E há uma curiosidade no livro de Daniel, é que nas Bíblias católicas, Daniel ele tem um acréscimo nas Bíblias católicas, né? Salvo engano, é Bel e o Dragão e o julgamento de Susana, que são acréscimos deuterocanônicos aí estabelecidos e entra na Bíblia Católica a partir do ano 1545 do Concílio de Trento, tá bom? Só essa observação aí. No que diz respeito aos profetas menores, nós já vimos em sala de aula que essa denominação profeta maior, né, e profeta menor, elas são expressões, senhores, meramente didáticas, certo? Quem cunhou essa expressão, profeta maior, profeta menor, vocês já sabem quem foi o santo Agostinho, lá no século IV. Sua descrição não é de ordem qualitativa, é de ordem quantitativa, né? Uma certa feita, eu estava aqui mesmo na congregação, quando eu dirigia a congregação, eu estava falando com o irmão e ele falava de Isaías, mas Isaías é um profeta maior, como se ele tivesse, mas a maneira que ele falava que Isaías fosse um profeta maior, dava a entender que ele achava que, em relação aos demais profetas, o Isaías seria o mais importante. Aí eu falei assim, o que você entende como profeta maior? Ah, profeta maior é aquele que a sua palavra tem um peso maior. Eu falei assim, não é que a palavra dele tem um peso maior, é que os seus livros têm uma quantidade maior. Então, não é que os profetas menores sejam profetas liliputianos e menos importantes dentro do cano bíblico. Não há essa hierarquia dentro do cano. Todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, tá bom? Beleza? Dentro dos profetas maiores aí, menores, nós temos esse, né? Um texto muito conhecido, que é o livro de Oséias. É engraçado que Oséias é o diminutivo de Josué. Vocês sabiam disso? Oséias é o diminutivo de Josué, certo? É como se Josué fosse Francisco, Oséias seria Chico. Interessante isso, sabe por quê? Porque Josué, Joshua, Yeshua, Jesus, é o mesmo nome. Então, Oséias e Jesus também é o mesmo nome. É como se Oséias fosse o diminutivo de Josué e de Jesus, certo? Ambos significa salvação, né? Salvação. Qual a sua profissão? A profissão de Oséias, ele era somente um profeta, né? Ele foi chamado para denunciar o pecado e advertir sobre o julgamento inevitável de Israel. Olha a curiosidade. Em que época? No ano 750 até 730, certo? Professor Fanuel, é interessante, 722 é quando o Sargão invade o reino do norte de Israel e leva as 10 tribos, né? Exatamente. Então, Oséias, ele profetizou não no reino de Judá, ele profetizou no reino de Israel, tá bom? Isso é muito importante, tá certo? Quais são os aspectos interessantes da vida de Oséias? Ele é descrito como profeta do amor divino, devido à sua sincera disposição, à relação tumultuosa de Oséias e Gomer, né? Quem já leu aí a Bíblia, por vezes agoniza-se, né, com a relação difícil que Oséias tinha com Gomer, né? Oséias, capítulo 6, versículo 3, tem um dos mais belos textos sobre o conhecimento bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Beleza? O nome dos filhos de Oséias são lições espirituais: a queda de Samaria, em 722, a punição de Judá e a libertação de Judá. O procedimento da esposa de Oséias demonstra a tristeza de Deus devido ao adultério espiritual de seu povo. Isso aqui é uma coisa forte, senhores. Constantemente, as pessoas dizem assim, por que Deus manda Oséias casar-se com Gomer, sabendo que a Gomer era uma mulher adúltera? O casamento de Oséias foi como se fosse um sinal para o próprio Israel, né? Coitado, Deus ele leva o profeta, por vezes, em situações extremas, assim. E assim eu começo a desconfiar que o profeta não é aquele só que fala em nome de Deus. Ele é aquele que sente o que Deus está sentindo. Então, como Oséias fala assim, Senhor, mas a Gomer, ela é uma mulher de adultério. Sim, pois é, Oséias, agora você sabe como eu me sinto quando Israel me deixa e vai ter com os ídolos. Pois é, Oséias, agora você sabe como eu me sinto quando Israel me deixa e vai ter com os ídolos de Samaria. Então, seria a sua vida uma imitação, né,
do que Deus sente, por isso